E nós sabemos que muitas vezes nós nos deparamos com situações desafiadoras, e algumas delas desanima até mesmo o mais otimista dos homens. A gente sabe disso, que por mais que nós sejamos sempre otimistas e otimistas, alguns momentos, algumas vezes, nós nos deparamos com situações que nos desanimam. Por mais que nós sejamos sempre aquela pessoa cheia de ânimo, mas em determinadas situações acaba que muitas vezes a gente desanimando. Mas aí eu quero fazer uma pergunta a você, irmão. Mesmo que a situação seja gigante, mesmo que a situação seja opressora, mesmo que a situação seja mais complexa, a mais complicada que você já enfrentou em toda a sua vida, como que você tem lidado com isso? Qual tem sido sua atitude diante das batalhas, dos combates que vem contra a tua vida? Por exemplo, qual tem sido tua atitude diante das batalhas que você enfrenta dentro do seu casamento? Às vezes batalha gigante, tem gente que entrega logo os pontos, desiste logo. Qual tem sido tua atitude diante das lutas que você tem travado para manter tua família ali, pelo menos caminhando bem, longe das drogas, longe do vício, longe da prostituição? E quando você de repente se depara com uma batalha, que vê o filho foi para a droga, ou o marido cometeu adultério, ou a esposa, ou como tem sido sua atitude diante de repente do desemprego, que o desemprego veio, já gastou todos os recursos de direitos trabalhistas, e agora o recurso se acabou, a situação, o gigante, vamos dizer, começa a se levantar. E qual tem sido sua atitude diante disso? E qual deve ser nossa atitude, irmão, diante dessas lutas maiores, dessas lutas gigantes? Correr? Se esconder? Desistir? Parar? Fugir? Ou mesmo diante de todos os riscos, enfrentar o problema? Qual tem sido sua atitude diante dos muitos adversários que combatem contra a tua fé todo dia, que combatem contra o teu fervor espiritual, que tentam tirar de você, roubar de você o seu fogo do primeiro amor, aquela alegria de estar na presença de Deus, aquela alegria de se envolver com as coisas de Deus? Isso é um dos grandes gigantes que nós enfrentamos, uma das grandes batalhas que nós enfrentamos. E qual tem sido sua atitude diante disso? Infelizmente, querido, nós sabemos que muitos, mas muitos, talvez a maioria, desanima, se desespera ao ponto de desanimar, de não fazer absolutamente nada, e de simplesmente, vamos dizer numa linguagem simbólica, se sepultar, se dar por vencido. E eu entendo, querido, que essa jamais deve ser a nossa atitude, jamais deve ser a nossa ação. Eu não estou aqui para dizer que é fácil enfrentar problemas de ordens maiores. Uma coisa é você enfrentar uma gripe, uma virose, uma chikungunya, uma dengue que deixa você todo moído. Outra coisa é você enfrentar um câncer. Uma coisa é você enfrentar um final de mês de liseira, sem dinheiro. Outra coisa é você estar 1 ano, 5 anos desempregado. Uma coisa é você enfrentar o marido ou a esposa que de repente flertou com alguém, olhou para a beleza de alguém, cobiçou. Outra coisa é você enfrentar um adultério, uma traição. Então são coisas, irmãos, que de um grau, de graus muito diferentes, situações muito diferentes umas das outras, e nós não estamos isentos de passar por isso de maneira alguma. Nós passamos por isso sim, e muitos de nós enfrentam situações mais diversas possíveis, que nós às vezes nem citamos aqui, nem listamos aqui, e que muitas vezes nem fazemos ideia, e que às vezes é fácil chegar para a pessoa e dizer: rapaz, levanta, tenha fé, rapaz, se anima, enfrenta a luta. Tá como espectador olhando a luta do próximo, é fácil a gente dar opinião.
Mas quando chega a nossa hora de travar essa batalha, quando chega o nosso momento, quando é com a gente, vou dizer, irmão, que 90% das vezes a situação se reverte. Que você que era tão valente, tão corajoso para encorajar o irmão, quando a situação vem contra você, aquela coragem que você transmitia, você não tem para enfrentar. Mas sabe por quê? Porque há situações, irmãos, que verdadeiramente, por mais preparada que seja a pessoa, ela realmente não pode fazer nada. Mas nós vamos ver aqui exemplos bíblicos de como lidar com essas situações extremas. Nós abrimos aí a Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, e nós vamos ver aqui, por exemplo, o exemplo bíblico. Primeiro, ele nos apresenta aqui o problema, capítulo 17, verso 10 e o verso 16. O verso 10 e o 16 apresenta o problema dizendo assim: um gigante, se apresentou diante do povo, um gigante filisteu com quase 4 metros de altura, mais de 3 metros de altura, aparelhado com armas jamais vistas. E no verso 10 ele diz: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que nós possamos pelejar. Verso 16: chegava-se, pois, o filisteu, o gigante, pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aqui nós vemos o problema. Aqui nós vemos a luta, a batalha, o desafio do problema que vem contra nós, irmãos. O problema que vem contra nós assim de uma forma, afrontadora. Todo mundo conhece esse relato aqui, daquela questão do gigante Golias, que Davi foi enfrentar ele. Eu escolhi esse texto aqui para trazer essa mensagem de hoje, um texto muito conhecido. Então ali está a nação de Israel diante do inimigo, os filisteus, acreditando que mais uma vez vão para o campo de batalha e vão vencer a batalha. Mais uma luta normal, do cotidiano, que todo mundo enfrenta. Tempos de guerra era normal, um exército sair e enfrentar outro exército. Israel estava acostumado com isso. Agora, o que Israel não estava acostumado era em ver um guerreiro daquela estatura, meu irmão. O povo de Israel estava acostumado a ir para a guerra e enfrentar homens comuns, homens normais. E de repente, uma situação no meio da batalha, as coisas já não estavam fáceis, as coisas já estavam difíceis, e se apresenta um homem com mais de 3 metros de altura, trazendo uma lança que pesava muito, um homem revestido de uma armadura, totalmente preparado, e se coloca na frente do exército. E ele não quer guerra entre os exércitos, ele quer apenas um homem para guerrear com ele. E ali agora Israel se vê diante de uma afronta jamais experimentada antes. E aqui eu já quero dizer para você que na nossa caminhada hoje, irmão, é uma pregação aplicativa, prática, tá? Não é um estudo. Eu quero dizer que na nossa caminhada na vida, além dos problemas comuns que nós já estamos acostumados a enfrentar, além dos problemas normais do cotidiano que nós já estamos acostumados a enfrentar, quero dizer para você, meu irmão, que você tem que se preparar e compreender que uma hora dessa, um dia desse, um momento desse, no meio já das lutas normais, vai surgir um problema que você jamais viu na sua vida. Vai surgir uma situação, uma afronta, um problema que vai vir para cima de você assim, meu irmão, como você jamais imaginou. Uma batalha que vai arremeter contra você de uma forma assim assustadora. Pode ter certeza. E eu sei que aqui 99,9% aqui já sabe o que é que eu estou falando. Já se depararam com algo parecido. Ainda vamos nos deparar ainda no futuro com alguma coisa. Aqui está o problema. No meio dos problemas cotidianos, um problema extra e com uma força extraordinária. É o que muitos estão enfrentando hoje. Talvez aquela frieza do inferno que você não sabe de onde é que vem aquilo. Meu Deus, eu orava tanto, eu gostava tanto de orar, agora uma força tão medonha me impede de orar. Meu Deus, eu amava ler tua palavra, meu maior prazer era quando eu abria a Bíblia que eu ia ler, e uma força terrível agora me impede de fazer isso.
Meu Deus, no meu casamento a gente era tão feliz. Éramos, a aparência que nós tínhamos em público, daquela felicidade que a gente tinha, a gente vivia dentro de casa. E agora uma força terrível entrou e roubou essa felicidade. Meu Deus, os meus filhos eram tão submissos, tão obedientes. O meu parente era uma bênção, o meu sobrinho, o meu tio, o meu pai, a minha mãe, o meu sobrinho era uma bênção, o menino. E de repente o menino agora foi arrebatado com uma força terrível para o mundo das drogas, para o mundo do tráfico, para o mundo da marginalidade. Então, no meio das situações da vida, meu Deus, eu estava tão estável nesse emprego, estava estável, estava firme no emprego, mas nada ia tirar meu emprego. Eu estava até crescendo dentro da empresa. De repente o meu cargo é tirado, de repente eu sou demitido. Um problema maior, irmão, que surge no meio do caminho, inesperado, que não teve a hora certa, que você pensou que ia enfrentar mais um problema, mas não era bem aquilo, era algo muito maior. Essa é a situação aqui do texto, e essa é a situação que a gente enfrenta, e vamos enfrentar em algum momento. Agora, qual a reação? Dá uma levantadinha aqui, dá, desse ventilador. Levanta ele para cima aí, por favor. Qual a reação? Vamos ver a reação. Capítulo 17 ainda, verso 11, 24 e 25. A reação foi a seguinte: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se muito. Verso 24 e o verso 25. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: vocês viram aquele homem que subiu? Olha a reação, irmão. Olhe a reação. Todo mundo temeu, todo mundo ficou pasmado, todo mundo ficou apavorado. Você viu o tamanho daquele homem? Como é que nós vamos encontrar alguém aqui para lutar com ele? O coração do homem mais valente estava derretendo como manteiga. O coração do homem do guerreiro mais otimista, do homem mais destro para a batalha, mais preparado para a guerra, estava derretendo como manteiga. Essa foi a reação. E aqui a gente já chega aqui uma conclusão, nesse primeiro momento aqui da mensagem. Que conclusão, pastor? Uma conclusão que podemos afirmar que, por mais preparado que seja o homem e a mulher, existem situações na vida que não dependem do preparo humano, que não dependem do anel de doutorado, do diploma da pós-graduação. Nós vimos aqui que há situações na vida do homem que, por mais que ele se veja preparado, se sinta preparado, vai surgir situação na vida dele, meu irmão, que ele vai se ver totalmente despreparado para enfrentar aquilo. Então aqui nós entendemos que há situações na vida que dependem unicamente de duas coisas. Preste atenção. Tem situação na tua vida, escuta isso, crente. Você vai enfrentar a situação na sua vida, olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Você vai enfrentar a situação na sua vida que vão depender exclusivamente, unicamente de duas coisas: da sua fé e confiança em Deus. Nada, absolutamente nada mais. O seu carro importado não vai poder resolver. Os 10 milhões de reais que você tem guardado na poupança não vai poder fazer nada. A eloquência que você tem, as línguas que você sabe falar como um poliglota, a erudição que você tem, o conhecimento que você tem, os dezenas e centenas de livros que você tem,
A influência que você tem, os amigos influentes que você tem, seja no meu religioso, seja no meu político, seja no meu judiciário, seja onde for, executivo, as influências e amigos influentes que você tem não vão poder fazer nada, apenas a sua fé e confiança em Deus. Aprende isso, meu irmão, porque o que tem de crente hoje, que quando surge essa situação, ele corre logo para o deputado, corre logo para o vereador, corre logo para o senador, porque é amigo, tem influência, o doutor juiz, o doutor advogado, o doutor promotor, que ele tem amizade, tem influência, e chega lá e quebra a cara. E por mais que eles lá tentam mexer o pauzinho, não consegue. Por exemplo, você tem um amigo influente no setor da saúde, muito influente, e você de repente, um familiar seu muito querido, pai, mãe, filho, parente, próximo, acaba tendo um derrame cerebral, um AVC, e o seu amigo influente consegue extraordinariamente uma vaga no setor especialista que trata AVC, mas ainda assim seu parente morre, porque tem situação que ninguém nessa terra pode fazer nada, que homem nenhum nessa terra, influência alguma nessa terra pode resolver. Por isso eu já quero aqui que você aprenda uma coisa. Essa tá boa. Aprenda a confiar em Deus. Como é que é, pastor? Aprenda a confiar em Deus. E como é que a gente aprende a confiar em Deus? Um aluno de teologia disse: é muito difícil confiar em Deus. Eu concordo com ele. Porque não é só dizer eu confio em Deus, porque a gente tem mais facilidade de confiar num celular desse aqui que nós estamos vendo e pegando, do que em Deus que nós não estamos vendo, nem podemos tocar. E como é que a gente aprende a confiar em Deus? Exatamente através, vou dizer, dos treinamentos que Deus nos dá nas provações da vida. Eu vou gravar um vídeo, mostra a diferença entre tentação e provação. Vou gravar esse vídeo para vocês depois. Então, nós somos treinados por Deus, aprender a confiar em Deus, exatamente através dessas situações da vida. E é exatamente por esses pequenos desertos que Deus te leva, que Deus te permite passar, ou que Deus te conduz a passar, que Ele vai trabalhando ali a tua confiança nele. Então, nesses desertos, quando você olha que você não vê ninguém, que quando você não tem nada para te socorrer a ti mesmo, quando você não tem um centavo, quando você não tem de onde tirar o centavo, quando você não tem mais amigos, quando os parentes estão distantes, quando você está sozinho, no meio de um bote, lá no meio do oceano, boiando dentro daquelas águas, que você olha em sua volta, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, e você não vê nada. Exatamente ali, naquela situação, que Deus te ensina a confiar nele. Amém? Então, querido, por pior que seja as provações da vida, que são ruins mesmo, por pior que sejam as adversidades da vida, aprenda nelas a confiar em Deus.
Se utilize dessas tempestades que você está passando, dessas adversidades que você está vivendo. Utilize, use-as para o teu aprendizado. Use-as para o teu amadurecimento, para o teu crescimento espiritual. Use-as para que isso possa te aproximar de Deus, te levar e te ensinar a confiar em Deus, irmão. Amém, pessoal? Está me entendendo? Isso que eu estou falando para vocês, irmão, é bíblico. Poxa vida, é terrível o que eu estou passando, mas o que o pastor está dizendo está certo. Está doendo, estou chorando, estou gemendo, a angústia está grande demais, eu não tenho o que fazer. Vou aprender a confiar em Deus agora. Aprender a ter fé, ou melhor, confiar no Senhor. Colocar essa minha fé em prática. Porque tem gente que acha que fé é o camarada na hora do culto ficar pulando, que acha que fé é o camarada na hora do culto ficar batendo o pé no chão e dando grito, que tem gente que acha que fé é abrir a boca e ficar falando língua estranha. Não. Confiança em Deus e fé são coisas que não tem nada a ver com isso aí. E no meio de... Aqui haviam homens preparados, irmão. Homens que treinavam na guerra desde menino, desde 10 anos de idade, 12 anos de idade, com espadas de madeira, com escudos de madeira, treinavam preparado. Eram homens aqui que tinham 10 anos de treinamento, 20 anos de treinamento, 30, 40 anos de treinamento na batalha aqui. Homens totalmente preparados, mas que na hora da situação inesperada, eles se desesperaram. E aí nós vamos ver a reação de alguém agora. Alguém que humanamente despreparado. Vamos lá, vamos caminhando devagarinho. Nós vamos ver aqui que não tem nada a ver. Tem certas situações da vida que preparação humana não resolve nada. Claro que em muitas delas, né, vai arrumar um emprego, é bom um diploma. Vai arrumar um emprego, é bom um currículo bem sisudo, enfim. Mas há situações na vida que só a confiança e a fé em Deus, que você olha para determinada pessoa e você não vê preparo nela. Você olha e vê a pessoa totalmente despreparada. É o que nós vamos ver aqui com a figura de Davi. Um rapaz, nunca tinha pegado uma espada, nunca tinha botado um capacete de guerra, uma armadura de batalha, nunca tinha ido para um campo de guerra para enfrentar um inimigo sequer, que cuidava de ovelhas. Aí ele, humanamente falando, totalmente despreparado. Você vê como ele era despreparado para isso. Aí no capítulo 17, no verso 38 ao 40, diz assim, ó. Eita Jesus, aqui. E Saul vestiu Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar. Agora Davi está aqui todo equipado, capacete, couraça, armadura, espada. Começou a andar, porém nunca havia experimentado aquilo. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E o verso 40: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pô-los no seu alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançou mão da sua baladeira, estilingue, funda, e foi-se chegando ao filisteu. Olhe para aquele homem. Tinha homem ali com capacete, com couraça, com armadura, com espada, com lança, com escudo, que tentaram dar tudo isso a Davi para enfrentar aquela luta. E Davi ainda tentou, pegou, se revestiu e disse: rapaz, tira isso de cima de mim que eu não consigo, eu nunca usei isso.
Em outras palavras, o que a gente pode dizer? Meu irmão, tira esse negócio de cima de mim, porque se a luta aqui depender de armadura, de lança, de espada, de flecha, de escudo, de preparação humana, o negócio era com vocês. Mas como não depende nada disso, depende de Deus, então deixa com a minha fé. Deixa que eu confio em Deus o suficiente. Eu sei que isso aqui, de fato, eu não estou tentando a Deus, isso aqui realmente é apropriado para se usar nesses momentos. Isso aqui realmente é útil para essas horas, mas eu não sei. Eu não tenho treino no campo de batalha, eu nunca empunhei de uma espada, eu não faço nem ideia como é que se usa isso. Só com peso aqui eu vou cair. Um homem despreparado, irmão. Sabe aquela pessoa que você não dá nada por ela? Aquela pessoa que você diz, esse aí não vai muito longe não. Esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Porque esse casamento aí, não dou um mês para separar. Esses meninos aí, você é tudo drogado, bandido, traficante. Isso aí não. Aquelas pessoas, você não dá nada por eles, que você julga pela aparência. Ou de repente, outra coisa que Deus está colocando aqui no meu coração para falar. Ou de repente você buscou o doutor, o advogado, o promotor, o juiz, sei quem mais, né, para dar um jeitinho ali para lhe ajudar, o delegado, o senador, o presidente, ninguém conseguiu resolver nada. E aquele irmãozinho lá, da chinela havaiana com calcanhar furado, um cabresto preto e outro azul que ele comprou ali na feira do Caranguejo, com aquela calça rasgada que é a única que ele tem, e aquela bicicletinha antiga, que o guidão já é de uma, o aro já é de outra, o varão já é de outra já. Que você olha para ele e diz, não, vou pedir oração ao pastor, porque o pastor anda bonito e cheiroso. Não, vou pedir oração ao pastor, porque o pastor anda de carro, que o pastor anda de Land Rover, deve ser homem de Deus. Não, eu vou pedir oração àquele irmão ali, porque aquele irmão ali é empresário, ele vai orar por mim, ele pode me ajudar. Mas eu estou aquele irmãozinho acolá, não vou pedir oração a ele não, que ele... É nessas horas, irmãos, que Deus confunde o homem. É nessas horas que Deus confunde as coisas. Os irmãos de Davi ficaram aqui, Davi, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você veio só encher o saco, só ficar aqui bisbilhotando para poder ficar falando. Nunca despreze ninguém, porque ele aparenta ser pequeno aos olhos humanos. Nunca, pastores, nunca deem cargos a alguém na igreja, porque ele aparenta ter uma boa posição social. E nunca rejeite de dar cargo a um irmão só porque ele é simples. Nunca despreze alguém porque ele parece ser pequeno, porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus, Ele trabalha de um modo que Ele, apenas Ele seja glorificado. Se Saul fosse para a batalha com o exército dele, Saul ia vencer, Saul ia derrotar os filisteus, e a glória ia ser para o rei. O rei Saul, homem de guerra, liderou o exército e Deus deu a vitória, mas Deus queria a glória para ele, não para Saul. Por isso Deus pega Davi, o ruivinho, de aparência gentil, menor da casa de papai, o menino com a roupa com cheiro de fezes e urina de ovelha, com o cabelo arrepiado, assanhado,
E Deus pega aquele menino aí totalmente despreparado. Ah, pastor, mas é porque Davi teve coragem ali de ir, porque Davi não ouviu o que o povo do exército ouviu. Davi ouviu as mesmas palavras. Olha só, verso 23 e depois o 41 até o 44, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, Davi falando lá com o pessoal, tinha chegado, estava falando com o pessoal, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, o gigante, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e dessa vez Davi ouviu. Agora vamos para o verso 41 ao 44. E o filisteu também veio, e se vinha chegando Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou por acaso algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu para Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne para as aves do céu e para a besta do campo comer. Davi ouviu as mesmas palavras de afronta que os homens de guerra ouviram. Davi ouviu os mesmos insultos, e mais, ouviu até maiores. Por quê? Porque o gigante filisteu afrontou o exército inteiro chamando um homem, e Davi, irmão, ele ouviu a afronta diretamente para ele. Já pensou o gigante dizer: olha, tu aí, ô menino, eu vou pegar, vou te matar hoje, as aves do campo e as bestas feras vão comer tua carne aí. Tu vem contra mim igual um doido aí, rapaz, com um pedaço de pau, tá pensando o quê? Que eu sou um cachorro? Davi ouviu palavras de afronta ainda maiores do que as que os homens de guerra ouviram. Só que a reação de Davi foi completamente diferente da reação dos homens de guerra. Davi não se intimidou. Davi depositou sua confiança totalmente na espada, na lança, no escudo, no dinheiro, no papai, no rei Davi, no rei Saul. Não, Davi não se intimidou e depositou sua confiança totalmente em Deus. Verso 26 diz assim, só a parte, verso 26: falou, pois, Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar assim o exército do Deus vivo? Irmão, é como diz a própria Bíblia: se te mostrarem frouxo no dia da batalha, a tua força será pouca. Por isso a força daqueles homens, irmãos, enfraqueceu. Por isso que a força daqueles homens ficou pouca, porque eles se mostraram frouxos no dia da batalha. Olha aqui, depois de Davi ouvir as mesmas afrontas que os homens de guerra tinham ouvido, homens preparados ouviram a afronta, ficaram apavorados. Um menino totalmente despreparado aos olhos humanos ouviu a mesma afronta e outra até pior. Ele foi indagar: quem que esse camarada está pensando que está afrontando quem? O exército de Deus? Vamos ver mais o que Davi falou, 32 ao 37. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, vou pelejar contra esse filisteu. Mas Saul disse a Davi: contra esse filisteu tu não pode ir à peleja, pois tu ainda é muito moço, e ele é um homem de guerra já desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu ia atrás dele e o feria, e livrava a ovelha da boca dele. E levantando-se ele contra mim,
eu lançava a mão de sua barba, o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como ao urso, assim será também esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Olha a ousadia desse menino. Olha, me diga se isso aqui tem alguma coisa a ver com preparação humana. Me diga se isso aqui tem alguma coisa a ver, meu irmão, com capacidade humana. Em nenhum momento aqui Davi diz que é um homem treinado, Davi diz que é um homem preparado. Ele simplesmente disse que matou leão, matou urso e vai matar aquele filisteu também, por causa da sua confiança em Deus. Davi aqui está em todo momento depositando sua confiança em Deus, está em todo momento direcionando a sua confiança para Deus e nada mais. Foi igual o rei Ezequias, quando recebeu aquela afronta de Senaqueribe, o rei da Síria. Foi o que ele fez. Primeiro ficou com medo, pegou as cartas, subiu até o templo, pegou a carta, apresentou diante de Deus, disse: ó Senhor, recebi uma afronta aqui, nós estamos todo mundo apavorado. É verdade que os filisteus feriram os amalequitas, os midianitas e outros povos aí, e queimaram os deuses deles no fogo, porque eles não eram deuses, mas o Senhor é Deus. Por isso eu te peço, Senhor, vem nos livrar. Ezequias correu lá, presença de Deus, também confiando em Deus. Aqui você não vê nenhum soldado desse aqui orando, você não vê nenhum rei Saul aqui dobrando o joelho ou chamando o profeta para orar. Deixou o medo tomar conta, deixou o pavor tomar conta. Sabe aquela pessoa que deixa o pavor tomar conta, o medo tomar conta, que ele perde o sentido até do que está em volta dele? Ele fica cego, ele não vê mais ninguém, ele só entra em pânico, em desespero, meu irmão. Assim estava a situação naquele povo, mas com Davi não. Ele confiou em Deus para enfrentar aquela luta. Correr resolve? Não, se corresse ia morrer todo mundo. Fugir, se esconder resolve? Se fugir, se esconder, ia morrer todo mundo. Fugir não resolve, correr não resolve, se esconder não resolve. O que resolve, o que é, meu irmão? É ir e enfrentar o negócio, é ir para a batalha, confiando em Deus, com fé em Deus, e enfrentar a batalha. Amém? É isso que resolve. Por isso não adianta se esconder, ficar aí acuado. Não vou fazer exame não, porque vai que acusa um câncer. Meu irmão, e se esconder vai resolver alguma coisa? Não, eu não vou fazer isso não, porque vai que eu descubro aquilo. E vai resolver alguma coisa? Ficar com medo? Não vou mais sair de casa não, vou ficar só trancado dentro do quarto, tomando Lexotan, aqui, meu Deus do céu, eu vou morrer, e resolve alguma coisa, é isso? Não vou mais sair de casa não, vou mais botar o pé lá fora não, vai que eu boto o pé lá fora, vem uma bala perdida. Não vou mais viajar de carro não, vai que eu viajo no meu carro e de repente o carro vira. Não vou mais andar de ônibus não, porque vai que eu entro no ônibus, entra um assaltante, dá um tiro e pega logo em mim. Medo não resolve nada. O que nós mostramos, o que nós demonstramos na hora da batalha, é o que nós vamos ter para lutar. Se nós mostramos medo, covardia, é isso que nós vamos ter que lutar, mesmo assim com medo e com covardia, porque não vai ter como pular essa fase. Mas se nós nos mostrarmos valentes, ousados, intrépidos, confiantes em Deus, é isso que nós vamos ter para a batalha. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, levanta, meu filho, acorda, desperta, deixa o inimigo te subjugar. O teu inimigo é mais forte do que o teu Deus, o teu inimigo é mais poderoso do que o teu Deus. O problema, o gigante, a adversidade, isso aí é maior do que Deus? Não é. Como disse o próprio anjo Gabriel a Maria:
Para Deus não há nada impossível. Basta que nós confiemos nele, depositemos nossa esperança nele. A perseverança, irmão. Tem gente que desiste fácil demais das coisas. Tem gente que desiste fácil demais de lutar pelas coisas. Eu estava vendo uma reportagem com um dos cantores mais famosos do Brasil. Um dos cantores mais famosos do Brasil. Um cara que tem uma voz linda, que canta muito. Um dos cantores mais famosos, mais ricos, mais milionários do Brasil. Que estava falando do começo da carreira dele. Ele lançava um CD, lançava outro disco, outro disco, que nada. Um exemplo de um ímpio que eu estou dando. De um ímpio. E ele dizia: rapaz, eu vou desistir, esse negócio não dá para mim não. Eu acho que eu não nasci para isso não. Os outros aí estão dando tudo certo, todo mundo passando na minha frente, e para mim não está dando certo esse negócio não. E ele disse que foi até as últimas circunstâncias. E conseguiu. Um exemplo de um ímpio que lutou com a sua própria força. O outro exemplo de uma figurinha que eu vi nas redes sociais. Não sei se foi no Facebook, eu não sei onde foi, no status de alguém, não sei. Camarada cavando uma parede dessa, uma montanha, cavando, à procura de algo precioso, cavando, e já tinha cavado tanto, a gente via lá o tanto que ele tinha cavado, e de repente ele desiste, não? E a gente vê na foto lá que faltava só mais uma paredinha bem fininha, da espessura de um papel, mais uma pancadinha e ali ia cair, e ele ia realmente alcançar o que ele estava tanto querendo. Mas ele já tinha tentado tanto, lutado tanto, pelejado tanto, que ele acabou desistindo no momento. Aí eu vou e olho aqui para Davi, eu vou e olho aqui para o exército de Saul, e olho aqui para Davi, todo mundo desistindo, botando a viola no saco e indo embora, e Davi não. Davi sempre dizendo: Deus vai me dar a vitória nessa luta, Deus vai me dar a vitória nessa batalha. Davi aprendeu a confiar em Deus, aonde? Nas provações que ele passou lá cuidando das ovelhas. Davi não foi treinado na espada, na lança, no escudo, mas foi treinado na sua fé e na sua confiança em Deus em outras circunstâncias. Eu falei outro dia aqui, eu digo: olha, irmão, quando alguma coisa lá em casa está faltando, a gente está passando por alguma dificuldade, eu simplesmente chego diante de Deus com toda a serenidade, tranquilidade, e eu digo: Senhor, estou precisando disso. Pronto. Simples desse jeito. E pronto, e de repente, quando menos espero, chega. E eu até falei isso aqui, como é que eu fazia, né? E a irmã outro dia falou: me pastor, eu vi o senhor falando aqui naquele dia, e eu aprendi a confiar assim também, e eu vi que realmente vale a pena. Mas por que a gente aprende a confiar assim? Porque Deus nos leva aos treinamentos. Em algum lugar você foi treinado, a sua fé e a sua confiança. Ninguém nunca vai aprender a confiar em Deus, que Deus vai prover o prato de comida, se nunca faltar. No dia que faltar e você não souber de onde vai vir, aí você aprende a confiar em Deus.
e você vê que Ele de fato é o provedor. Ninguém nunca aprende a confiar em Deus nas batalhas do dia a dia, para enfrentar os gigantes e as lutas, se a gente nunca passar por uma situação complicada. E são exatamente as situações complicadas, as batalhas que a gente trava lá escondido, quando ninguém está vendo. Porque as minhas batalhas foram escondidas, longe dos olhos de todo mundo. A batalha de Davi com o urso lá, com esse leão, vai lá com o povo, esse menino está mentindo, quem vai matar um leão ou um urso? Mas as batalhas que Davi travou lá, longe dos olhos de todo mundo, foi o treinamento de Deus para a vida dele, para aquela hora e para outros momentos que ia vir pela frente. Então mais uma vez eu te digo, Deus está lhe treinando, lhe preparando com essas adversidades que você está passando. E você vai aprender a confiar no Senhor, vai aprender a confiar em Deus, quando esses gigantes, esses problemas inesperados e violentos e maiores se levantarem, se arremeterem contra você, você vai ter toda a confiança em Deus ali, que eles vão tombar, que eles vão cair. Você acredita nisso, irmão? Confie nisso, confie no que a palavra está dizendo. Que Davi depositou sua confiança totalmente em Deus. Ele não se intimidou, ele não fugiu diante do assombro, ele não se escondeu, não foi chorar, pedir socorro papai, mamãe, bater na porta de irmão, de irmã, não. Ele não foi pedir socorro ao homem, ele já viu que os homens estavam todos apavorados, correu para Deus. Repito, não fuja, porque fugir não resolve problema. Não se esconda, se esconder não resolve problema. Não se acovarde, porque essa luta é inevitável e você tem que enfrentar ela. Você tem que se levantar espiritualmente, você tem que retomar sua caminhada com Deus. Eu conheci um pregador que parou de pregar, e é um dos poucos pregadores que ainda pregava o evangelho verdadeiro, que eu conheci há muitos anos, já morreu. Um dos poucos pregadores que ainda pregava salvação, arrependimento, se arrependa, que parou de pregar por causa de afronta de irmãos da própria igreja, escarnecendo da pregação dele, zombando da pregação dele. Aqueles crentes só querem ouvir 10 minutos de pregação, que o irmão pregava lá uns 40 minutos ou 1 hora, e esse irmão se frustrou tanto, se angustiou tanto, que parou de pregar, não teve mais força para pregar. E toda a vida que ele era colocado na escala para pregar, eu me lembro demais, toda a vida que ele era colocado na escala para pregar, um pavor tomava conta dele, irmão. Ele simplesmente não conseguia. E ele até falava para mim: Jadel, olha, tu fica na agulha aí, porque se eu não conseguir, tu tem que ir pregar. Não deixe que o pavor lhe domine, não deixe que o medo tome conta de você, não deixe que o medo, o pavor lhe torne improdutivo, estéril, seco. Não deixe que o medo roube a glória, a presença, a unção, a comunhão de Deus na tua vida. Não deixe que o medo, o pavor, o terror, as adversidades mate sua vida espiritual. Não deixa. Enfrenta esse negócio aí, meu irmão. Levanta a cabeça. Eu poderia dizer ali no lugar de Davi: rapaz, eu realmente não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas eu vou enfrentar esse negócio aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele vai me dar a vitória. Como diz o salmista: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, nós nos gloriaremos em nome do Senhor. E Davi não fugiu, não se assombrou, ele foi ousado. Olha só a ousadia de Davi, estamos quase concluindo. Do verso 45 ao 47. Hoje mesmo Davi disse, olha só o que Davi disse para o gigante lá. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado.
E hoje mesmo, hoje, não é amanhã não, rapaz, é hoje, o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou te ferir e vou arrancar tua cabeça, o teu corpo e o corpo do arraial dos filisteus. Eu mesmo hoje vou dar as aves do céu e as bestas fera, para que todos em toda a terra saibam que só há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Oh glória! Deus para livrar não precisa de espada nem de lança. Deus para livrar, para fazer qualquer coisa, não precisa necessariamente de preparação humana, basta Ele querer. Basta Ele querer. Quando Deus quer fazer, nada nem ninguém pode impedir. Eu lembro quando a gente começou a evangelizar. Tá aí, tem bastante pessoas hoje, apesar de ter faltado alguns que eu sei que estão viajando, e outros que não vieram, não sei por qual outro motivo. Mas tem bastante irmãos aí, dezenas e dezenas de irmãos. Eu saía para evangelizar, no começo sozinho, depois acompanhado com alguns irmãos. Não conseguia uma única pessoa para vir no culto, para ouvir o que nós tínhamos para dizer para elas. E eu dizia para os irmãos, eu dizia: irmão, a gente está trabalhando tanto, não estamos conseguindo nada, que a gente quer ver vidas vindo, se convertendo, ou vindo congregar, enfim, a gente quer ver. A gente se alegra com isso, não estamos conseguindo nada. E eu falei para eles: mas na hora que Deus quiser fazer, ninguém vai impedir. Eu não fui na casa de nenhum de vocês chamar vocês, foi Deus quem trouxe vocês aqui. Os que eu tentei trazer, irmão Heitor, não consegui trazer nenhum, para Deus mostrar que é Ele quem faz a obra, para Deus mostrar que é Ele quem realiza, quem opera. No começo, meu telefone, ninguém ligava para mim. Depois eu precisei mudar o número do meu telefone, porque era muita gente ligando. Eu colocava mensagem no YouTube, ninguém via, ninguém assistia. Hoje você coloca mensagem, no mesmo dia, do dia, 1.000, 2.000 mensagens já com 10.000, 20.000, 400, 500 mil visualizações. Por quê? Porque não é o preparo do homem, não é o braço de carne. Quantas vidas a gente chorava, clamava para poder tirar aquela vida da droga, da prostituição, do vício, da heresia. Eu clamava: meu Deus, abra os olhos desse povo, esse povo está cego, sendo enganado. E tentava tirar eles de lá e não conseguia. Mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas quando Deus quer operar, Ele opera. Eu não conseguia pagar um aluguel de R$450, atrasava. Hoje, somando todos os aluguéis que a gente paga, dá quase 3.000, 4.000 reais, mais de 3.000 reais. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Hoje tem vidas clamando, suplicando: venham pregar esse evangelho aqui. As irmãs lembram lá, a Marlene, a Luciana, os outros irmãos que evangelizavam com a gente aqui, a gente pedindo numa casa e noutra: deixa nós fazer um culto aqui, deixa nós fazer um culto aqui. Eu e o pastor Zezinho, igual dois abestados lá no centro, aquela Praça do Ferreira. Praça Ferreira não, aquela outra do Zé de Alencar, lá em cima daquele monumento,
sem caixa de som nem nada. Nós dois lá em pé, lá gritando para aquele povo lá passando lá: se arrependa, se arrependa. E hoje as pessoas querem um culto lá. As pessoas querem que a gente vá lá pregar para eles. Os meus gigantes, irmãos, que eu enfrentei na minha caminhada, fui expulso da rádio, irmão, 3 vezes, 4 vezes aliás, né? Porque foi de 3 rádios, 4 vezes, uma foi 2 vezes. E eu chegava no povo: não tem nada não, Deus está conosco. Mas lá em casa era chorando, igual um menino pequeno, escondido. Deus está conosco, irmão. Isso aí mesmo, é que está acontecendo. Lá em casa chorando e gemendo, igual um menino pequeno. E perguntando a Deus por quê que os hereges podiam ficar numa rádio e a gente não podia. Por que eles triunfavam sobre nós, conseguia fechar a porta. E eu não fazia ideia que Deus ia abrir uma porta de uma rádio e de uma TV, que o YouTube é uma TV, não só dentro de Fortaleza, mas para o mundo inteiro ouvir a mensagem. E que eles, que tanto nos odeiam por causa dessa verdade, não iam poder fazer nada. Não iam poder fazer nada. Por quê? Porque naquelas portas que eles fecharam, está lá os homens corruptos, mas nessas aqui está Deus sustentando. É diferente. Mas no momento você vê aquilo, meu irmão, um gigante que você sabe, se arremeta contra ti, meu irmão, que dói. Os seus eu não sei quais são, mas eu sei que você tem. Eu vou te dizer: vai fugir? Vai correr? Eu tive depressão, irmão. Não me lembro o ano. Eu era diácono. Tive depressão. E quando eu tive depressão, é bom eu falar isso aqui, creio que pode ajudar alguém. Quando eu tive depressão, quando chegava a hora de ir para o culto, eu era diácono, pregador eloquente, do fogo. E nesse tempo, teve um tempo que eu estava sem transporte. E eu me lembro, irmão, que eu ficava apavorado, sabe? Só em saber que eu ia para o culto e estar perto de gente. Os meus melhores amigos, um pavor tomava conta de mim. E me batia ânsia de vômito. A reação psicossomática era essa, ânsia de vômito. Eu ia ter reunião com os oficiais, 6 oficiais, cada qual meu amigo melhor do que o outro. E me batia um pavor. Eu nunca falei para ninguém o que eu estava passando. A minha esposa sabia, mas até dela eu escondia muita coisa. E eu travava batalha lá, irmão, no meu quarto. Vou dizer, batalhas sangrentas, terríveis, que só eu e Deus sabe as batalhas que eu travei. E quando chegava a hora de ir para o culto, quando dava às 6 horas, a hora de me arrumar para ir para o culto, irmão, o pavor tomava conta de mim. Eu ficava praticamente petrificado. E eu dizia: eu vou. E eu tomava banho, aquele pavor, e a ânsia de vômito, eu tomando banho, eu me arrumava, e a ânsia de vômito, eu corria para o banheiro e voltava. E eu me lembro que eu ia a pé lá de casa, lá para o centro, que era longe, meu irmão, ia a pé andando, de vez em quando, aquele pavor e aquela ânsia de vômito ali, no meio do caminho, mas eu vou. E eu ia, e eu sentava lá no púlpito, lá com os outros obreiros, os irmãos olhavam para mim, depois: irmão Jadel, você está tão triste? Não, irmão, não tenho nada não. Escondia, não dizia para ninguém. E uma hora ou outra, eu lá na hora do culto, sentado lá, eu corria para o banheiro com aquela ânsia de vômito, o pavor tomando conta de mim. E como eu não dizia para ninguém, eles me colocavam na escala para pregar. Imagina aí, para ir para o culto era desse jeito, quem dirá para pregar? Irmãos, era terrível.
Eu ia sair para trabalhar, era do mesmo jeito. Nada me confortava, me consolava. Mas eu, irmão, em mim não havia força nenhuma, não havia nada em mim. Mas Deus, irmão, Ele me deu uma confiança tão tremenda nele, irmão, que eu dizia: eu não vou ficar com isso na minha vida, eu não vou parar por isso. E eu batalhei, eu enfrentei, eu não perdi mais um culto. Eu ia daquele jeito, mas eu ia para as missões nas praças, eu ia para os evangelismos, eu ia pregar em culto campal, em culto na igreja, mas eu ia passando mal, aterrorizado, mas eu ia em casa, a batalha travada. Foram meses de terror, de angústia, de pavor e de luta, meu irmão. Se eu não me dei por vencido, eu dizia: Satanás, você não vai me vencer nessa luta, você não vai me derrotar nessa batalha. Eu te repreendo em nome de Jesus. Seja o que for, se for doença, está repreendido, se for demônio, está repreendido em nome de Jesus. Eu atirava para todo lado, mas eu ia com ousadia. E às vezes eu lia Isaías 44:10, Deus dizia: não tema que eu estou contigo, não te assombra, porque eu sou teu Deus. Deus dizia para Israel, e eu li aquilo ali e me fortalecia. E aí eu olho aqui para Davi, meu irmão, na ousadia que Davi teve, o problema, quando ele teve a ousadia para enfrentar, o problema aumentou. Olha cá, verso 48a, verso 48, só a primeira parte. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, foi ao encontro de Davi. Agora não era mais palavras apenas, agora não é mais afronta, agora o inimigo resolveu atacar e ir para cima. Quando Davi se viu ousado, o gigante cresceu ainda mais. Quando Davi se viu ousado: é agora que eu enfrento essa luta, meu irmão. Aí o que aconteceu? O problema foi para cima dele com toda a força agora. Não é assim que acontece? Quando tu pensa que agora vai resolver o negócio, começa a andar, ele piora. Aí o que é que tu faz? Tu para? Não, Davi não parou. Quando o gigante veio ao encontro dele, foi o que Davi fez. Davi pegou o alforje, o bornal, a baladeira, correu para se encontrar com o gigante. E quando ele correu para se encontrar com o gigante, ele pegou uma única pedra, meu irmão, jogou na testa do gigante, ele caiu no chão. Davi fez do jeitinho que ele disse, subiu em cima dele, pegou a própria espada do gigante, arrancou a cabeça dele. Deu de tardezinha, Davi ainda estava com a cabeça dele na mão. E todo aquele exército foi desbaratinado, meu irmão, foi destruído, abatido, porque um homem resolveu confiar em Deus. Na tua luta, na tua casa e na tua família pode ser assim também. Essa situação pode se reverter, esse problema pode se solucionar, esse gigante pode tombar, porque ele não é maior do que o meu Deus, do que o teu Deus, do que o nosso Deus, não é. Agora o que está faltando aí, o que é, irmão? É ousadia da tua parte, é enfrentar. Nós começamos o culto lá naquele galpãozinho ali perto, aquele pontinho lá da esquina lá, sabe qual é, Gilmar? Perto da praça. Nessa rua aí, pega o sinal à esquerda, lá na primeira esquina, segunda esquina, pontinho pequenininho lá. Não tinha ninguém. Tinha um senhor que trabalhava do lado e tinha nojo de crente. E quando a gente ia começar o culto, ele passava na calçada lá, ia e voltava e olhava para a gente e ficava rindo, zombando. A vergonha. Quantas vezes eu cheguei naquele ponto, esperando vir alguém para ouvir a mensagem, não vinha ninguém. Eu, a Viviane, o Delzinho e a Grande sentado ali. Está lá a foto lá no Google. Coloca lá, Igreja Missão de Fé, tem as fotos no Google, você vai ver essa foto. A Viviane em pé, tem uma foto lá que eu fiz questão de colocar ela, a Viviane em pé assim, esperando alguém, tão desolada, tão triste. A vergonha, a afronta, a humilhação, a angústia, as dúvidas, os questionamentos. Aí tu não deixa nada disso tomar conta de ti. Tu vai e enfrenta.
Portanto, meu irmão, se Satanás sequestrou teu filho, Deus pode trazê-lo de volta. Se Satanás destruiu teu casamento, Deus pode restaurar. Se o diabo está aí de pé, triunfando sobre a tua vida, a tua família, o teu lar, Deus pode abater, meu irmão. Ele pode, porque Ele é Deus. E é esse Deus que nós servimos. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos. Então, vá. Não vire as costas para o gigante, vá para cima dele. Vá para cima dele. Vá em frente confiando em Deus, com fé em Deus. E assim, meu irmão, para concluir, Deus, Ele é glorificado quando nós confiamos nele. Jesus disse que quando damos frutos, e muitos frutos, assim Deus é glorificado. O Heitor disse palavras tão carinhosas na direção do culto, que não me conhecia nada disso, e está aqui não por causa de mim, mas por causa do evangelho verdadeiro que pregamos, e com certeza os demais do mesmo jeito. O irmão lá do outro dia, pastor Radel, passei o dia ouvindo suas pregações hoje. Eu falei, vale, irmão lá, como o senhor gosta de mim. Ele disse, é por causa do que o senhor prega. Eu depois nem eu aguento mais ouvir minha voz. Mas é a mensagem, a palavra. Não podemos desistir, irmão. O que hoje parece ser uma tempestade, um gigante invencível, uma barreira intransponível, amanhã você pode estar lá no lugar que Deus te quer, dando testemunho, glorificando a Deus pelo que Ele fez, e Deus sendo glorificado. Não fuja da batalha, em frente, e assim você vencerá. Eu peço que essa palavra, Senhor, ela penetre os mais íntimos dos corações e traga a força aonde não há mais força. Que levante aquele que perdeu todo o vigor, todo o ânimo, que nada nesse mundo pode mais animá-lo. Anime o Senhor, derrame, encha-nos com teu Espírito Santo, revista-nos, ó Deus, do seu poder, da tua unção, da tua glória e de ousadia, a ousadia que precisamos para enfrentar o que tivermos que enfrentar. Peleje por nós as nossas pelejas. Não nos deixe temer, virar as costas para o inimigo, fugir. É um problema, precisamos enfrentá-lo, mas às vezes não sabemos por onde começar, não temos ideia como fazer. Dá a direção, dá a orientação e as armas necessárias e próprias para essa batalha, e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Eu lhe peço isso e te agradeço. Muito obrigado por ter nos dado vitória até aqui. Muito obrigado por estar conosco, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu tenho certeza, porque como disse Moisés, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Nós não iremos a lugar nenhum se não for com o Senhor. Não faremos mais nada. A tua palavra diz que ninguém pode produzir frutos se não estiver na videira, nem um galho poderá produzir se não estiver em ti. E aqueles que produzem, o Senhor polda, o Senhor lapida, o Senhor polda para tirar as coisas que tem que ser tiradas. É por isso que dói, mas assim o Senhor está treinando a gente. Não nos deixe desfalecer não, Senhor. Levante aqueles pregadores, aqueles ministros, levanta os teus obreiros, os teus servos e servas, revigore-os, em nome de Jesus eu te peço. Dentro
tanto desse lar, desse casamento, dessa família, na saúde. Aqui, Senhor, a Maria Laura está enferma, internada. Ela pede oração pelo Lucas, que vai fazer uma cirurgia. Então nós pedimos ao Senhor por ele, que o Senhor ponha ali a sua mão e venha, Senhor, fazer uma grande obra nessa cirurgia. Até, se o Senhor quiser até saltar essa cirurgia e resolver o problema, o Senhor resolve, sem precisar das ferramentas dos médicos. Todavia, se o Senhor permitir ele passar por essa cirurgia, esteja lá e operando com a tua graça, para que tudo corra bem. Olhe para os lares, os filhos que estão nas drogas, na rebeldia, os maridos que abandonaram seus lares, as esposas, as guerras, os conflitos dentro dos lares. Entre, Senhor, não deixa que ninguém aqui, mas ninguém mais venha desistir. Dê a fé necessária, a confiança e a ousadia necessária, para que cada um possa permanecer e vencer, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém.